Boa noite, igreja. Amém? Parabéns pela sua atitude de estar aqui. Eu sei que muitos, foi falado aqui, né, que vêm direto do trabalho para a igreja. E eu sei que não é fácil. Eu também sou um trabalhador. Inclusive, eu sou só part-time. Tenho que cuidar de todos os lados. E foi um desafio para mim estar aqui hoje. Eu estava conversando com o pastor Enaldir. Eu tenho um acordo de uma sexta-feira no mês de estar disponível aqui para trazer a palavra, para estar contribuindo com meus colegas pastores nesse privilégio de trazer a palavra para vocês. E eu estava escalado num trabalho, para aqueles que não sabem, meu trabalho secular, atualmente eu estou dirigindo limusine. Mas eu não tenho o próprio carro, eu trabalho numa companhia normal, né? É uma companhia americana, tem horas a cumprir tudo. E eu estava num trabalho conduzindo uma pessoa importante. O ex-primeiro-ministro da Inglaterra, o Tony Blair, está com a esposa aí, com um monte de atividade, começou há 2 dias atrás e vai até amanhã, no sábado. Então eu estava assim quase que ilhado, FBI controlando tudo, seguranças, e a gente estava... Pra você ter uma ideia, eles usavam o carro às vezes pouco, mas tinha que ficar por conta deles 24 horas. Então você ficava ilhado a tudo. É um sistema assim bem rigoroso. Não é muito estranho para mim, porque eu já tive essa experiência também no Brasil. Para aqueles que me conhecem, lá da velha guarda, né? Eu tive também o privilégio de trabalhar com o presidente da República no Brasil, era o seu Sarney. Mas nem todo mundo é perfeito, né? O Humberto já está coçando a cabeça dele. Eu estou falando do presidente, né? Mas assim, então foi uma batalha estar aqui hoje, porque era para mim estar lá. Hoje, inclusive, eles estão na área de Napa. E eu fui questionado pelo FBI, porque, mas peraí, agora vai ter que vir outro drive, ter que fazer outra triagem, outra... Porque não vai ser assim. Eu falei, não, eu não vou estar aqui amanhã, eu tenho um compromisso. Eu brinquei com o Naldir, ele também é uma pessoa muito importante, mais importante do que isso aí. Por quê? Que é a casa de Deus. E é um prazer poder estar aqui com vocês, contribuir. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ele vai te honrar, da mesma maneira que Ele vai me honrar, por nós decidirmos estar na casa do Senhor. Você vai sair daqui hoje transformado por Ele, para Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus. Já foi dito tudo sobre o que está acontecendo no mundo, mas eu só quero completar o seguinte. Não é só no Brasil, tá? Como o pastor Marcos disse, está acontecendo algo diferente. Nos últimos 10 dias, morreu mais de 2.000 pessoas no terremoto em Marrocos. A China passou por inundação também, semelhante ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Dubai, aqui Oklahoma, tornados, enchentes. Então se você for buscar mesmo e ver os detalhes, você vai ver que está em vários lugares do mundo, do planeta. Então, não tenha dúvida, estamos vivendo os últimos dias. E a palavra de Deus, eu tive o prazer de ministrar essa semana, ela fala o seguinte: esteja preparado. O que é? É comprar aquela comida que o Humberto comprou, está estocado lá, Humberto, né? Não é aquela, só aquela. O Humberto comprou já até, como é que fala? Gerador, para ter luz e tal, vai acabar. Ele está preparado. Eu tenho que pegar uns conselhos com ele nessa área. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que preparar o nosso coração. Como é que está o seu coração? Aonde é que está conectado aquilo que te deu a vida, aquilo que te dá a vida, aquilo que te traz a vida? Isso é que é importante. Então nós temos que buscar primeiro Ele. O resto, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Agora você tem que entender que é no tempo dEle. É no jeito dEle. Muitas vezes, a minha esposa sabe... Está acontecendo algumas coisas nas nossas vidas em particular, e a palavra que Deus tocou no meu coração, porque eu estou buscando Ele, porque não está dando certo, para acontecer nisso, está acontecendo aquilo, por que está errado? A única coisa que foi soprado no meu coração é o seguinte: não, plano Daniel, é Samuel, não é Isaac, esse aí é Samuel, esse aí não é prioridade. Você não tem que tentar ajudar a Deus.
Uma vez, motivado aqui na igreja, movido pela palavra de Deus, a classe cheia de alunos, o pastor dava aula assim, aquele mover, aquela coisa assim, algo tremendo que acontecia aqui, e nós estávamos todos assim, preparados, assim, surgiu até aquela ideia, vamos montar uma igreja em cada capital do Brasil, e todo mundo, eis aqui, conta comigo, está todo mundo pronto, está todo mundo, né, pronto para a batalha, mas nós temos que entender que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Quando nós pensamos que queremos ajudar Deus, já tem alguma coisa errada. Aí na época, eu e mais alguns chegamos para o pastor falando assim, pastor, é o seguinte, a gente está evangelizando, está falando de Deus, está convidando as pessoas para vir para a igreja, e o Clodo também sabe disso, né, irmão do Denis sabe disso. E às vezes ali no táxi, ali no aeroporto, e aí as pessoas falavam, não, de qual igreja? Lá do pastor Fernando, não quero lá, não. E falava mal. Aí a gente discutia com as pessoas, defendia o pastor. Aí um dia eu parei o pastor aqui no corredor e falei, pastor, a gente está tendo que defender lá. Aí ele nos chamou a atenção assim, bem severa, falou assim, você não precisa me defender, quem me defende é Deus. A igreja é dele. É Ele que vai guardar, é Ele que vai proteger. Muitas vezes nós estamos tentando fazer com nossas próprias mãos. Eu quero trazer uma palavra hoje, que eu fui incentivado no culto de domingo. Pastor Daniel aqui, tremendo, né? Ele numa simplicidade, ele ministrou algo profundo para a igreja, simplesmente contando o quê? A vida dele, o testemunho dele. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muito. E eu preocupado, buscando direção de Deus, que Deus quer falar com a igreja. Blá, blá. E às vezes quem precisa ouvir nem está aqui, né? E aquela coisa toda, e Deus sentiu no meu coração. Sexta-feira, traga experiências que você teve comigo. Experiências que você teve comigo. E eu confesso que naquela época, nossa igreja, aquele mover todo, aquela agitação, né, aquela coisa boa, a presença de Deus, e nós tínhamos eventos grandes, e um dos pastores que vinha na nossa igreja trazer palavras, ensinamentos, era o pastor presidente da Luz para os Povos em Goiânia, pastor Silmar Silveira, tremendo, um homem de Deus, palavra maravilhosa, fala manso, tranquilo, e Deus usa tremendamente. Ele vinha aí fazer. Aí teve um calendário que ele estava previsto ele vir, e deu alguma coisa errada que ele não veio, era para a segunda ou terceira vez. Aí ele falou para o pastor, posso mandar alguém no meu lugar? Você lembra dessa? Aí chegou aí o pastor Ronaldo, hoje conhecido como Bispo Ronaldo. E ele, franjino, né? Igual nós, como qualquer um homem da Bíblia. Aí tinha cortado o cabelo, estava careca e tal. E eu fiquei assim, querendo não como um. Ok. Aí eu ia ter o culto no final de semana, o evento, tudo. Mas aí fizeram uma reunião para homens, no sábado à tarde, como é feito hoje, né? No sábado antes do dia do culto, antes do dia D. E na época nós estávamos sem igreja definida, estávamos ali na Dolores, e o pastor tinha alugado um office ali na Spruce ali. No office lá tinha espaço lá atrás, que era um office para business, e fiz lá a reunião dos homens. Ele trouxe uma palavra. Deus ministrou no meu coração de uma forma tão profunda. Ele trouxe um entendimento para mim que eu nunca tinha tido uma revelação de Deus daquele jeito. Tudo se tornou claro para mim. O plano de Deus se tornou claro. O que Ele queria fazer com a minha vida, aonde que Ele queria me levar, qual era o propósito dEle. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas eu quero compartilhar com você este momento que eu tive ali com essa palavra. A palavra está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. É uma palavra conhecida de todos nós. E eu quero explorar essa parábola, essa metamorfose poderosa, né, encontrada na Bíblia, que nos fala sobre o propósito de sermos moldados por Deus.
A casa do oleiro. A parábola do oleiro é uma ilustração valiosa que sempre nos ensina lições profundas sobre confiança, sobre transformação, sobre o plano divino para a sua vida. É instruções de como nós procedermos em nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Então fui à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a palavra a mim, dizendo: ó comunidade de Israel, será que não posso fazer com você como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Claramente nesse texto podemos ver que Deus compara o seu relacionamento conosco ao trabalho que o oleiro estava realizando ali naquele local de trabalho. Assim como o oleiro molda o barro com habilidade. Não sei se você já viu ou assistiu. E ali o Bispo Ronaldo, ele contando esse testemunho, né, Deus levou ele a um lugar também. Da mesma maneira que levou aqui o profeta. E ele trouxe assim de uma maneira muito viva. Pelo menos Deus falou comigo de uma maneira muito viva isso, né? Então esse processo, né, para envolver, então esse processo que é delicado por parte do oleiro, Deus desenvolve em nossas vidas, mas somente com envolvendo, é claro que às vezes envolvendo dor e desconforto. Jeremias estava em uma fase muito difícil em seu ministério. Muito difícil em seu ministério. Para aqueles que não conhecem, só um pano de fundo aqui. Jeremias, ele foi o profeta chamado por Deus para alertar o povo, a população, que estava servindo a outros deuses, servindo a falsos profetas, adorando ídolos, em vez de adorar o Deus verdadeiro. Então a população estava totalmente desviada dos caminhos do Senhor. E Deus levantou esse profeta para ser boca dele perante a população, para que a população entendesse que a vontade de Deus era restaurar a comunhão para com a criação de Deus. Mas o profeta, ali nós conhecemos, inclusive ele tem o apelido de profeta chorão, porque foi muito difícil. E o coração dele, ele de uma maneira, e eu vejo isso quando a gente lê o livro, que ele tinha essa vontade, esse desejo que as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus, porque ele conhecia a profecia. O pessoal de Israel já tinham sido levados para o cativeiro, e Judá estava prestes a ser levado para o cativeiro, e o profeta, o homem de Deus, sabia disso. E ele se apressava para mudar aquela situação. Ele queria que as pessoas fossem salvas. Ele desejava que as pessoas se reconciliassem com Deus. Então, mas Jeremias foi confrontado com a tarefa de pregar o arrependimento a uma nação rebelde e apostada. Agora era necessário que Deus ensinasse uma lição a ele. Então Deus o enviou para uma olaria, a casa do oleiro. Há algumas lições vitais nessa passagem. A gente não tem tempo para ver todas, mas como eu disse, Deus ministrou três coisas importantes, três significados importantes nessa passagem. A primeira dela é que Deus, ele é o oleiro. Então, quando ele leva o profeta ali para aquela casa, para aquele lugar, e falando assim, vá até lá. E inclusive tem versões que falam assim, levanta-te e desça-se até lá. E eu vi o louvor aqui na palavra falando, levanta-se.
né? Então é tremendo. E aí, quando nós entendemos essa urgência de Deus para que as nossas vidas, né, sejam tocadas, mudadas, diferenciadas, mas Deus sabia o que estava acontecendo no coração do profeta e sabia que ele desejava que as vidas das pessoas fossem tocadas e foram salvas. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós temos que entender isso. E Deus, Ele é poderoso. Ele cuida de tudo, de cada detalhe. Deus não é apenas o Criador. Ele é apenas, além de Criador, Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que cuida, é aquele que se preocupa com cada um de nós que somos os seus filhos. Isaías 64:8 diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Ou seja, Deus, Ele é oleiro e Ele tem um propósito, Ele tem um plano para as nossas vidas. E Ele revelou a mim esse plano. Esse plano de cuidar de mim, de me receber como filho, como algo precioso. Você tem que entender isso. O que Deus estava querendo ministrar para Jeremias: Jeremias, eu sei da sua vontade, que eles se salvam, que eles se arrependam e que eles não sejam levados para o cativeiro, mas isso aí tem que partir deles. Você não vai fazer com que eles se arrependam e que eles se voltem a se relacionar comigo. Mas a vontade do profeta do homem de Deus era que todos se arrependessem, que todos fossem poupados daquele exílio. E é por isso que Paulo diz, o que faz em Filipenses 1:6: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus. Nós entendemos o cuidado de Deus para a nossa vida. E Ele tem o poder de fazer esse plano se cumprir nas nossas vidas. Mas Ele precisa que eu e você entenda isso. Ele precisa saber que eu e você entendemos isso. Foi isso que eu entendi naquele dia. O cuidado de Deus para com a minha vida em particular. A igreja tudo bem, os irmãos tudo bem, mas Deus tem uma preocupação específica com você, em particular com você, com cada um aqui. E você tem que entender isso. E Ele tem o poder de fazer esse plano se cumprir, mas Ele também tem o poder de realizar tudo em nossas vidas. Como o oleiro molda o barro, Deus tem o poder de moldar e transformar nossas vidas para algo de ruim em algo muito melhor. Além disso, Ele é soberano sobre tudo. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Romanos 9:21. Não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma forma, fazer um vaso de honra como um vaso para desonra? Ele tem todo o poder. Ele pode fazer tudo em nossas vidas. Mais bonito, Ele é paciencioso. Ele tem paciência com você. Ele teve paciência comigo. O oleiro trabalha pacientemente, moldando o barro com ternura e suavidade. Da mesma forma, Deus dirige pacientemente as nossas vidas, procurando cumprir a sua vontade. Leva tempo, muitas vezes demora muito, é trabalhoso, às vezes tem dor. Mas nós podemos olhar na Bíblia, vida de muitos homens que Deus gastou muito tempo com paciência, esperando, cuidando e preparando. Muitos exemplos, nós temos aí Abraão, temos José, Davi, todos os discípulos, o apóstolo Paulo. Ninguém estava pronto, todos tiveram início, tiveram meio e tiveram fim. Mas o que Deus queria deles é olhar para o coração e ver um coração que entendia esse chamado, que entendia essa preocupação e que entendesse que a capacitação era dele, para ele, não de nossas mãos. Por isso que eu falei que não é plano Ismael, é plano Isaac. Se Deus é o oleiro, o homem é o barro. Salmo 103:14 diz: porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Pó da terra. Por exemplo, a argila é pó e água. Então forma a argila. A argila é a matéria.
os utensílios, fazer o vaso, fazer o jarro. E a maior qualidade dessa obra do olheiro é que a argila, quando ela é bem trabalhada, ela pega uma liga, ela dá liga, né? E ela começa a se render, a se ceder. Ou seja, ela fica fácil para ser trabalhada. Se o homem é o barro, o que é que Deus espera de nós? Ele espera que você tenha essa sensibilidade de entender, de ser sensível ao que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Uma vez que você entende que Deus é o olheiro, você tem que entender que você é o barro e que você está sendo a matéria-prima nas mãos de Deus. Se você não entender, de como você se comportar, como você absorver o seu conhecimento espiritual. Você tem que se permitir que Deus faça isso na sua vida. E foi o que aconteceu comigo ali naquele office, ali naquela garagem. Então Deus, o Espírito Santo abriu meus olhos. Eu vi que eu estava nas mãos de Deus, que eu estava debaixo do cuidado de Deus, e que eu era simplesmente pó, que eu era barro, e que eu dependia da obra de Deus sobre a minha vida, porque não era nada, era pó, era barro. Mas a partir do momento que Deus começa a trabalhar na sua vida, Ele transforma aquilo que não tem valor em algo precioso, algo que tem valor. Então você tem que entender esse princípio. E essa qualidade, o barro ele precisa ser amassado, ele precisa ser moldado, ele precisa ser remodelado para se tornar um vaso perfeito. Da mesma forma, Deus muitas vezes nos permite ir por experiências dolorosas, experiências com difíceis ações, mas para que nós possamos ser moldados da maneira que Ele tem planejado para cada um de nós. A desobediência a esse processo, ela nos leva exatamente à ruína. O plano de Deus para nós só pode ser arruinado por nossa própria desobediência. Então, quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Ele revela para você esse propósito, só vai dar errado se você for desobediente a Ele. Só vai dar errado se você não permitir a obra de Deus acontecer na sua vida. E o mesmo é verdade para com a nação de Israel, para com a igreja e para com as famílias. Deus quer trabalhar com a nação, com o país. Nós estamos vendo o que está acontecendo nas nações. Deus quer trabalhar com a igreja. Nós sabemos do propósito de Deus para com a igreja. E Deus quer trabalhar com as nossas famílias. Ele criou, Ele idealizou a igreja, Ele idealizou a família, Ele planejou tudo. E Ele tem revelado a nós a maneira que Ele vai trabalhar com essas ferramentas. Cabe a nós a entendermos isso e permitirmos isso. Então uma igreja, quando está alinhada com a visão, com o propósito de Deus, não tem problema em sentarmos ou estarmos aqui como estamos agora e te ensinar esses detalhes, te ensinar essas regras, te compartilhar com você a maneira que Deus quer tratar com você, da maneira que Ele quer tratar com a sua família e da maneira que Ele está tratando com a igreja. Não é simplesmente que porque precisamos de números ou que precisamos de valores. É questão que nós queremos sermos ministrados pela própria pessoa do Senhor Jesus. E a terceira é que a roda representa a vida. Se Deus é o olheiro, se o homem é o barro, a roda é aquele... tem até a mesa aqui. A roda é aquele local onde o olheiro trabalha. Parece que tem até uma punha aqui. Ele vai coordenando aqui, a roda vai girando, e é uma arte isso. Porque para a argila chegar no ponto exato para ser moldada, para ser trabalhada, tem que haver uma coordenação perfeita na velocidade que a roda gira, na pressão aplicada pela mão do olheiro e a qualidade da argila para dar aquela liga, dar aquela capacidade. Então é complexo a obra de Deus, e Deus faz isso
por mim, Ele faz isso por você. Ele trabalha nas nossas vidas. Ele desde quando nós levantamos até quando chegamos para dormir, Ele está o tempo todo do nosso lado, igual foi cantado aqui, nos ajudando, nos conduzindo, nos dirigindo, nos fazendo. Por exemplo, eu estava ali no office, antes de começar o culto, cheguei um pouco antes, e ruminando aqui na palavra, ruminando no versículo. Senhor, como que o Senhor quer que eu conduza? Como ter... Assim que faz, né, pastor? Porque não pode ser por nós mesmos. Não pode ser por mim mesmo. Senão não vale. Qualquer um faz. Isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é um púlpito. Tem que ser verdadeiro. Eu tenho temor de Deus. Você tem temor de Deus. Por isso que quando Deus se revela a você, quando Ele se revelou a mim ali naquela garagem, e que eu entendi esse propósito dele na minha vida, mudou tudo para mim. Mudou tudo para mim no ministério, no meu relacionamento, no meu compromisso, no meu testemunho. Então, muda tudo, porque quando Ele entra, não dá mais para ser do jeito que estava. Eu vi algo essa semana que encaixa direitinho nisso aqui. Quando você peca, em seguida, nós pecamos todo dia, estou falando assim, então quando você peca, né, e em seguida o cometimento do pecado, se você se sentir bem, aí é o problema. Mas a partir do momento que você pecou e parei, opa, pesou a consciência, aí sim, o Espírito Santo está no negócio, aí Ele está contigo. Então, se ficar tudo bem, fica preocupado, busque correndo a presença de Deus, amém? Nossas vidas são como a roda e o oleiro. Nossas vidas não são controladas por acaso ou sorte. Ela é controlada por Deus. Ele organiza todas as circunstâncias, Ele cuida de todos os detalhes, Ele nos molda para a vida. O oleiro só pode moldar o barro quando ele está disponível e disposto a ser moldado. Então, se o barro, ele não está naquele ponto, ele não está naquela preparação, ele não está naquela, ou seja, se você que é barro, se você fala assim, vou lá, vai ver o que dá, não. Se você não estiver bem preparado, no ponto, naquele ponto de dar liga, naquele ponto de conexão, naquele ponto de você, qual que é o principal ponto que você tem que estar conectado com Deus? Entendendo isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi isso que mudou minha vida lá naquela garagem. Porque eu entendi esse aspecto do cuidado de Deus, de eu ser barro nas mãos de Deus, agir ali, e da vida ser essa tábua redonda, onde Deus está trabalhando, a vida que Ele nos presenteou, Ele está presente continuamente nela, nos conduzindo por ela, dentro do propósito dEle. O problema é que muitas vezes o homem escolhe outros caminhos. Ele não está nem aí preocupado com o problema dessa roda. Ele nem quer saber se essa roda significa a vida. Ele não quer saber que a vida dele pertence a Deus. A partir do momento que você entende, minha mãe fumou por muitos anos. E eu já aqui nos Estados Unidos, ela com problema de saúde lá, eu ministrei uma palavra na vida dela, não recordo, depois ela que me contou. Mas no meio da administração estava falando o seguinte, que o corpo dela era templo e morada do Espírito Santo. Como que ela iria se sentir, né? Deus morando numa casa suja, mal cuidada, desdeixada, com todo esse vício. Ela ouviu essa palavra e depois desse dia ela disse que nunca mais fumou. Eu fiquei sabendo bem depois, mas foi sabendo. E esta é a verdade, porque quando ela chega na sua vida, ela faz aquilo que entristece a Deus, passar a ser alegria para Deus, e consequentemente você passa a viver o melhor de Deus para a sua vida, amém? A coisa mais importante sobre a roda não é o seu... Não é o seu tamanho, não importa se ela é esse tamanho, se é maior, se não é. O mais importante é se ela está centralizada. Imagina ela aqui girando. Imagina se ela não tivesse descentralizada. Ia sair um giro meio, né? E como é que ia ficar a formação daquela arte aqui em cima da mesa? Tudo desfeita, tudo torto, tudo esquisito. Então, o ponto principal
do trabalho que Deus realiza nessa roda, é você entender que a roda, ou seja, a vida, tem que estar alinhadíssima com a vontade, com os propósitos de Deus. Se Deus fala assim, você tem que andar nesse caminho, não vou falar na linha, porque senão vem um trem e passa, né? Você tem que andar nesse caminho. Se você desobedecer a Ele, você está correndo um risco de dar tudo errado na sua vida. E depois vai reclamar, vai correr atrás do prejuízo. Aí é plano Ismael. Mas eu quero acelerar aqui para você. Eu quero que você entenda nessa questão da roda ser o centro. Nossa principal preocupação deve ser se as nossas vidas estão ou não no centro da roda. Essa é a sua preocupação que tem que estar. Será que ele vai fazer uma obra? Será que ele vai fazer um jarro, um bulho, uma tigela, um prato? Não importa. Deus tem as melhores coisas para você, os melhores pensamentos, as melhores bênçãos, tudo que Ele tem de melhor, Ele tem para você. Então a sua preocupação é de estar alinhado com Ele, é estar no centro. O centro na vida de um filho de Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Então, quer estar alinhado? Olha para Jesus. Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora que vimos o significado desses três objetos, Deus é o olheiro, o homem é o barro, a vida é a roda. Então, já que nós entendemos isso, eu gostaria de convidar você para ler, mas se você não tiver a Bíblia, eu vou ler para você o versículo 4, novamente, dessa passagem que nós vimos. Agora eu vou ler na Almeida Renovada. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Ou seja, Jeremias, lembra que Deus levou Jeremias para ali assistir essa situação. Deus queria ensinar algo para o profeta de Deus, para o homem de Deus. Deus quer nos ensinar algo hoje. Ele te trouxe para a casa de Deus, não é a casa do oleiro, mas é a casa de Deus. E Ele quer ensinar algo para nós essa noite. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como vaso rebelde e inflexível, mas essa não era a lição a ser aprendida. Lembra? A preocupação do profeta era o quê? A nação, o povo tem que arrepender, coitado do povo, vai ser preso, tadinho do povo. A preocupação dela é essa. Então ele viu, quando ele assistiu Deus ali nesse processo, Deus revelou para ele, né, que Deus é o oleiro, que ele era o barro e que a roda era a vida dele. Ele entendeu, caiu a ficha. Entendi. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como vaso rebelde, inflexível, mas esta não era a lição que Deus queria ensinar. O oleiro não jogou fora o vaso, ele fez ele de novo. Deus não abre mão da sua vida. Aí está a verdadeira lição. Aí está a verdadeira lição. Deus pode pegar uma vida inflexível e rebelde e transformá-la em algo valioso e útil. Ele pode fazer da mesma forma hoje em você, em mim, em qualquer um que aceitar essa palavra, que aceitar esse cuidado. Basta você apenas permitir, e Ele moldará algo sobrenatural na sua vida. Talvez você tenha sido teimoso e inflexível a Deus, mas porque não deixar Deus, o grande olheiro, fazer o que Ele quer hoje nas suas vidas. Para mim foi aquele dia ali na garagem. Talvez eu estou falando para alguém, vai ser hoje. Mas eu creio que Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas. A primeira coisa que precisamos entender é a necessidade da transformação. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Todos sabem disso, né? Ou seja, desde criancinha você já nasce com esse pecado, né? Essa natureza pecaminosa, desde o início da nossa vida. Romano, inclusive 3:23, fala o seguinte: nos lembra que todos pecados estão destituídos da glória de Deus. Nossa inclinação natural é para exatamente cometer esse tal do pecado.
É natural, faz parte. Os nossos pensamentos, palavras, ações, muitas vezes nos leva para longe da vontade de Deus. Um capítulo anterior, Jeremias 17:9, fala o seguinte: ele descreve o coração humano como enganoso e desesperadamente corrupto. Palavra corrupta. Então o nosso coração, ele é enganoso e ele é corrupto. Acredite em Deus, busque a Deus. Não permita ser usado por nenhum outro instrumento que não seja Deus na sua vida. À medida que nos submetemos ao processo de transformação, podemos confiar que Deus está trabalhando em nós para nos tornar cada vez mais semelhantes ao seu Filho Cristo Jesus. É o processo final. O que Deus estava querendo explicar ali para Jeremias e que está falando para nós hoje é o seguinte: a obra que eu tenho na sua vida é transformar você dessa pedra bruta para essa pedra preciosa que é Cristo Jesus. Quantos já ouviu essa palavra que Jesus é o nosso protótipo? É aquele que veio para ser o exemplo, aquele a quem nós temos que olhar e desejarmos sermos igual a Ele. Este é o propósito, esse é o objetivo final da nossa jornada de fé. E o resultado mais glorioso da obra do Espírito Santo. Amém? Agora eu quero que você... lembra que eu orei, induzido pela oração da Catiúcia na sala do lado. E eu entrei no Espírito e fui audacioso. Falei: Senhor, como que eu concluo esse culto hoje? E Ele me deu uma estratégia. Eu quero usar a sua vida agora. Eu quero que você, sentado do jeito que você está, feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Nós vimos que Deus é o oleiro, o homem é o barro, a vida é a roda. Mas eu quero trazer mais uma informação para você essa noite. A casa do oleiro é o nosso coração. É o nosso coração. Eu tive a oportunidade de ler parte de um livro para fazer um trabalho na universidade, chamado de Evangelização das Profundezas, das Dimensões Psicólogicas e Espirituais. A autora é Simone Packard, o nome da minha esposa. Ela ensinou algo profundo sobre cura interior, cura profunda, usando a palavra de Deus. E para isso para concluir, eu quero ler o versículo 2. Aquilo que eu te falei, Moisés, que a letra da música no final estava falando. Versículo 2 diz o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá te falarei as minhas palavras. Quando eu olho para esse versículo, o que eu quero que você entenda é o seguinte: há um caminho que precisa ser percorrido. Há um caminho que precisa ser percorrido. Um lugar que necessitamos chegar para ouvir a palavra do Senhor. Há um caminho e há um lugar para ouvir a palavra do Senhor. E isso exige daquele que quer ouvir uma atitude. Você ouviu essa palavra hoje. Eu compartilhei com você aquilo que estava ardendo no meu coração. Mas aquele que quer ouvir a palavra do Senhor para o seu coração. Lembra que eu te falei que ela é individual. Deus trata você como filho único, como uma criatura especial para Ele. Uma vez que você entende que Ele está chamando, levanta-te e desça à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu quero que você entenda que existe um caminho a ser percorrido e um lugar que necessita chegar para ouvir a palavra de Deus. Isso exige daquele que quer ouvir, exige uma atitude. É preciso levantar e descer, é preciso dar passos, é preciso ter ação.
Não é uma descida para qualquer lugar. Ele está chamando você para descer. O Senhor quer nos direcionar até a casa do olheiro. Descer até a casa do olheiro é caminhar em direção a um lugar onde o Senhor habita, onde Ele realiza a sua obra. É ir até o espaço onde constantemente Ele está trabalhando. Onde Ele trabalha é lá no seu interior, no meu interior. Você tem que entender que a casa do olheiro é o nosso coração. E eu te convido a viajar agora lá para o fundo do seu coração, porque isso tem que nascer lá, tem que brotar de lá. É entre você e Deus. Ele está te esperando lá. Ele está lá no seu coração. É o local que Ele trabalha. Ele está lá trabalhando. É nele que o Senhor escolheu fazer morada. E como olheiro trabalhar constantemente para não deixar inacabado nenhuma de suas obras. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus que a tua igreja ouviu a tua palavra e que a recebe para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus para você hoje, versículo 2 é: levanta-te, desça até a casa do oleiro. Se você conseguiu visualizar Deus no seu coração, obedeça a palavra dele agora. Se você conseguiu ouvir, levante. Levante agora, onde quer que você esteja. Levante e esteja preparado. A primeira música que nós cantamos aqui, falava exatamente essa: que nós deveríamos ir. Então, levante e desça à casa do olheiro. Fique todos de pé neste momento. Estou vendo que ninguém entendeu. Você entendeu, né? Amém. Mas Deus, Ele nos perdoa na nossa ignorância. Amém? Eu que não soube fazer direito, mas o Espírito Santo Ele deu a liberdade. Amém? A intenção era que no final você levantasse, porque a palavra de Deus está falando levante. Se você conseguiu conectar com Ele lá no fundo do seu coração, você recebeu a palavra e levante. E Ele vai compartilhar com você as maravilhas deles para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu declaro a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Que o amor do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa ser o nosso combustível, para que nós possamos cada dia mais dar testemunho da tua pessoa, da tua palavra e do teu reino. Em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu e o pastor Marcos estaremos aqui na frente. Caso o Espírito Santo tenha falado com você, que você queira que nós concordamos com você em alguma área em oração, estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus.